gente vai falar um pouquinho de estômago, né? Trocar uma ideia e compreender um pouquinho melhor sobre como o estômago pode gerar dores pelo corpo, né? Para a gente ir aprendendo um pouquinho aí mais sobre o nosso corpo. Entender sobre o corpo, entender sobre essa máquina aqui, né? Então eu falo que é a máquina mais incrível que a gente vê sobre a Terra, né? Começando a falar sobre estômago, queria trazer algumas questões para a gente parar para pensar. Olha só que curioso, como essa máquina é fenomenal. A gente come, então eu vou pegar uma banana, vou pegar um pedaço de carne, vou pegar um alface, vou pegar uma rúcula, vou pegar uma castanha, o que quer que seja. Eu vou pegar aquele alimento, vou colocar na minha boca, vou começar um processo ali de mastigação mecânico e essa comida vai cair dentro do meu estômago e a hora que ela cai lá dentro, sem nenhum pensamento cognitivo, sem nenhum pensamento intencional, toda uma cascata de transformar um alimento em matéria-prima para o nosso corpo começa. Ele vai transformar um alimento que é de outra origem animal, origem vegetal, enfim, o que quer que seja, mineral, e vai transformar em um corpo humano. Olha que curioso isso, né? E mais curioso ainda sobre o tubo digestivo, se a gente parar para pensar, o nosso tubo digestivo começa na boca, termina lá no nosso ânus, no nosso bumbum, com a saída das nossas fezes, das nossas excretas, mas sem entrar em contato com o meio externo. Então imagina um tubo mesmo, né? Imagina um tubo, aquela comida vai entrar e vai passar por todo esse tubo até chegar lá embaixo. Sem contato com esse mundo externo, esse corpo começa a fazer um monte de liberações de enzimas dentro desse tubo, que ele começa a ter uma capacidade de diminuir aquele tamanho de alimento para ele começar a absorver aquilo, para ele trazer para dentro do corpo, para ele selecionar o que serve e o que não serve, para ele começar a construir matéria-prima, para depois transformando isso num novo corpo humano. Todos os dias a gente trocando célula, todos os dias a gente troca células. A gente vai ouvir falar muito sobre ciclos de 21 dias, né? Por quê? Porque a cada 21 dias, muitos ciclos de renovação acontecem no nosso corpo. Bactérias, células, outras, né, animaizinhos que trabalham em simbiose com a gente. Então isso é muito curioso, isso para mim é muito apaixonante de se ver, porque a gente começa a entender que o corpo tem uma inteligência. E se ele está, entre aspas, funcionando errado, se ele está, entre aspas, mostrando um sintoma, ele não está ali à toa. Ele tem um porquê. Ele tem uma causa especial. Ele não é algo que a gente tem que ir lá e camuflar esse tipo de sintoma. O que acontece muito com problemas de estômago, né? Normalmente a gente vai usar um omeprazol, pantoprazol, N-prazóis da vida, que vão gerar N fatores problemáticos, principalmente para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso central, né? Mas a gente fica lá tentando inibir sem às vezes mudar um hábito, sem mudar um alimento que a gente sabe que irrita a gente, que inflama a gente, que muitas vezes quando a gente come aquele alimento a gente tem uma reação importante. Então vamos lá, onde está o nosso estômago? Então o nosso estômago, então se a gente pegar a região mais ou menos da altura do nosso mamilo, quarta, quinta, sexta costela, daqui para baixo é onde mais ou menos a gente tem o nosso estômago. Então ele está localizado do nosso lado esquerdo. Então imagina que ele é um C, uma bolsa mais ou menos em C, né? Cheia de músculo, né? Então ele tem músculos no sentido vertical, no sentido horizontal, músculos no sentido de circulares, vamos dizer assim, para ele fazer bastante esse tipo de movimento, tá? Ele vai bem amassar esse nosso alimento. Então essa região tem muito contato com o nosso diafragma. Essa região tem uma grande relação com o nosso fígado. Essa região, a anatomia dele tem uma grande região com esfíncteres, né? Então a gente tem esfíncteres importantes, que são válvulas que abrem e se fecham para a passagem do alimento. Então a gente tem a nossa glote, a gente vai ter aqui o nosso hiato esofágico, né? Depois a gente vai ter, imagine que o estômago está aqui, e depois a gente vai fazer um Czinho aqui, ó. A gente vai fazer um C, a gente vai chegar no duodeno. Então a gente tem o piloro aqui, a gente já tem uma outra passagem que deixa fechadinho, que só vai passar aquela comida quando realmente ela estiver preparada para isso. Tá? Então mais ou menos aqui é a nossa região do estômago. Então uma grande relação com costelas, uma grande relação com o diafragma, com o nosso externo. Tá? Isso aqui, por que isso aqui é tudo importante? Porque dores nessa região
dores lá no meio das costas, uma tensão muito grande sobre o diafragma e o estômago, podem gerar muitas repercussões, por exemplo, de dores cervicais. Então é muito comum no consultório, às vezes a pessoa fala, eu tenho muita dor para fazer esse movimento, ou aquele movimento, ou girar para algum dos lados, e a hora que eu toco nesse estômago, eu tiro uma tensão do estômago e ela alivia. Então você pode fazer esse teste aí mesmo com você, ou com quem você conhece que tem dores nessas regiões todas. Tocou no estômago, aliviou a tensão do estômago, conseguiu fazer um movimento melhor, show, o estômago está interferindo. Esse é um outro processo daí que o trabalho da osteopatia, eu vou explicar um pouquinho aqui, e mais como tratar o estômago, vai ser importante no caso da tua dor. Tá? A gente tem que sempre lembrar que dor, ela é uma interpretação de perigo para o nosso cérebro. Dor não é necessariamente um problema mecânico, ou seja, eu vou mexer aquela articulação e eu vou machucar aquela articulação. Principalmente quando a gente vai falar de vísceras, a gente tem o que a gente chama de dores referidas. Então, cada órgão tem pontos do nosso corpo que ela refere dor, que ela refere um problema de um perigo lá para o nosso cérebro, quando essa víscera não está funcionando bem. Quando, por exemplo, o ácido não está tão potente. Quando, por exemplo, o fígado está muito sobrecarregado. Quando o intestino está com um déficit de bactérias positivas lá dentro, ele pode gerar dores em vários lugares do nosso corpo. Sinalizando, esse veículo tentando sinalizar ali com a nossa consciência, com a nossa mente, que existe um problema. Existe uma problemática que a gente precisa olhar com mais cuidado. A gente precisa entender mais essa integralidade. Tá? Então, ali tem um núcleozinho bem importante que conversa muito com o estômago. Então a gente, e os nervos que chegam nessa região vêm lá da nossa coluna torácica, tá? Então vem lá da nossa 5ª torácica até a nossa 10ª torácica. Então aquela região ali no meio das costas, entre as escápulas, é uma região que refere muito à dor do estômago. Então quando o estômago não está trabalhando bem, através desses nervos que conversam e comandam, eles mandam informações lá nas nossas costas e ela faz uma dor meio espalhada, uma dor que a gente não pega, uma dor que a gente não consegue pôr o dedo e pôr especificamente. Essas dores espalhadas que a gente tem, ombros, tem uma grande relação, por exemplo, com víscera. É uma dor que a gente chama de origem visceral. É uma dor, é uma capa, é um pedaço de faixa, né? Uma dor que você não consegue ser tão pontual. Às vezes queima, às vezes dá uma sensação meio de coceira daquela dor. Essa é uma dor bem importante e bem característica de uma origem de estômago. Então, esse nervo a gente trata com muito carinho aqui dentro da osteopatia. Então, quem vem aqui no consultório vai ver que eu solto muito essas tensões, eu libero muito essas regiões cervicais, né, aqui da cabeça, por aqui. A gente vai trabalhar muito em cima do diafragma. Então, muitas vezes, para a gente conseguir aliviar dores no pescoço, dores nos ombros, principalmente com relação de parte visceral, a gente vai trabalhar muito o estômago, tá? A gente vai soltar muito essas regiões. Por quê? Porque passa nervos ali. Os comandantes ali, né, os fiozinhos que conversam com essa região, precisam estar cada vez mais livres. Então, muitas vezes a gente tem uma postura muito fechada, a gente não tem uma mobilidade dessa região torácica aqui, cervical. Isso vai deixando a tensão em cima desses nervos, prejudicando essa conversa, essa comunicação. Então, dentro da osteopatia, dentro do meu trabalho integrativo aqui, um dos pontos é a gente soltar essas regiões. E muitas vezes você vai ver um paciente aqui que tem, por exemplo, uma dor cervical, que é bem comum, e a gente começa a mexer no estômago, começa a soltar o estômago, começa a liberar esse estômago, e ela levanta aqui da maca e ela fala, cara, melhorou muito a minha movimentação. Ó, já estou quase sem dor aqui. Por quê? Porque existe toda essa relação mecânica que a gente tensiona e também de uma grande informação neurológica, né, daquelas dores espalhadas. Então, uma dor, às vezes, lá enfacada, assim, né, parece que está coçando, tem uma faca meio aqui nas minhas costas. Quando a gente libera essas tensões, muitas vezes a gente fala, cara, melhorou, parece que passou isso aqui. Né? Então, esse é um trabalho bem legal que a gente tem dentro da osteopatia.